Luizinho, Claudio Santos da cidade. Luizinho, no último treino que você fez em Brusque, antes do jogo de São José, você disse que faria uma substituição pontual devido ao gramado. Aqui você treinou com o Dentinho e lá você entrou com o Diego Tavares. Hoje, de novo, Augusto Bauer. Você está dando uma de migué, começando com o Dentinho e o treino, e o jogo deve começar com o Tavares? Bom, Cláudio, a gente faz muitas variações no treino. Lá realmente, assim, agora eu posso falar, a gente realmente iniciou com o Tavares, porque a gente iniciou com a proposta de fazer a saída de 3 com o Danilo e espetar Tavares para ter 2 jogadores de rápido pelos lados do campo. Era Danilo pela direita, ou Tavares pela direita, Alex pela esquerda, e a saída de 3 era Danilo, Wallace e Alemão, simulando 3 zagueiros, e para a gente ter 4 no meio por conta das segundas bolas, né? A gente ia alongar muito o jogo em Olávio, aí tinha Rodolfo, Gemerson, Everton e Matos. A gente fez mais ou menos um falso losango por dentro do campo. E aí Tavares era um jogador específico para jogar como o ala, né? Danilo com a bola no pé era como se fosse um falso zagueiro. E a gente manteve essa saída de 3 durante todo o jogo, né? Inclusive quando o Dentinho entrou, né, ele estava mais espetado. Foi voltado para a estratégia do jogo e naturalmente pela sequência do Tavares. Nós temos assim muitos jogadores um em cima do outro, que é muito difícil para mim, e quando tem muitos jogadores iguais, aí eu posso usar da estratégia de acordo com o adversário. Esse também eu vou usar a estratégia de acordo com o adversário, porque são muitos jogadores próximos, muito iguais, que estão ajudando muito, que estão muito bem. É muito difícil para mim quando tem 2 jogadores ajudando demais. Aí eu posso escolher, claro, o jogador que não vai entrar vai ficar um pouco mais contrariado de início, mas vai fazer a diferença na sequência, né? E eu tenho que ter essa liberdade de me expressar com jogadores muito iguais, que estão ajudando muito, e aí em cada jogo eu posso fazer uma estratégia voltada para isso. Vizinho, bom dia. Rafael Roncalho, canal Resenha da Galera. Uh, o fato do Dentinho ter treinado hoje, que nem o Cláudio falou aqui, o jogo contra o São Bernardo, que o Bruce teve na primeira fase, o São Bernardo é um time que joga com 3 zagueiros. Tem uma linha defensiva muito boa. O fato do Dentinho ser um jogador de X1, um jogador do drible, e o Everton Bala também tem a mesma característica. Esses 2 jogadores juntos dentro de campo é para romper justamente essa barreira de 3 zagueiros para quem sabe sobrar uma bola para o Olávio ou para o Guilherme Queiroz, como você preferir. É excelente, é um jogo específico também, assim, que ajuda a característica do Queiroz, jogadores mais pesados, mais altos, né? Por exemplo, no último jogo nós tivemos Queiroz encontrou dificuldades contra os 3 zagueiros deles, né? A gente estava com um time mais leve. Se não me engano, estava Queiroz, nós estávamos com Tavares, se não me engano, se a gente estava com o Luiz Henrique naquele jogo, não sei, a gente tinha mais um jogador leve, agora me fugiu a memória. Não, acho que nós estávamos com o Totti. Não, estávamos com o Danilo, perdão, me desculpem, né? De qualquer forma, nós estávamos com mais jogadores leves, jogadores um pouco mais encorpados e talvez que tenham um pouco mais de controle de bola para guerrear com esses 3 zagueiros, pode sim ser uma estratégia, né? Essa retenção de bola também pode sim ser uma estratégia. Nós estamos analisando tudo isso. Eu acho que é uma leitura muito boa que tu fizeste. Eles têm 3 zagueiros muito pesados, tem um 9 muito pesado também, então a gente vai precisar também estar muito forte na bola parada. Eles entram com o João Carlos, entram com os 3 zagueiros, ainda entra com o Rodrigo, né? E o outro que estava dentro da área, o Lucas, também é alto, é muito pesada a bola deles, né? A gente precisa também, assim, tem que estar mais focado em todos os momentos e fase do jogo nessa fase. E o nosso time tem um elenco muito competitivo, tem posições assim que dá para eu pensar na estratégia do jogo. Por exemplo, Queiroz vinha numa sequência muito boa, excelente. Talvez o jogo contra o São José não fosse específico para ele, né? Fosse pro lado. E deu no que deu, né? Deus tem sido, às vezes surge um problema para aparecer soluções. São 2 jogadores que estão ajudando muito desde o início do ano, cada um no seu momento. E claro que eu não queria estar sem Queiroz em nenhum momento, né? Mas assim, talvez a ausência dele prestigiou a característica do Queiroz, do Olavo nesse jogo, né? E nós vamos para mais um jogo que essa característica vai prestigiar também. Luizinho, boa tarde. João Vitor Roberto, Jornal Município. Em relação aos jogadores que estavam lesionados, né, queria saber como estão retornando tanto o Guilherme Queiroz quanto o Matheus Nogueira. Em relação ao Totti, né, como o Danilo tem se consolidado ali naquela posição e tem características bem diferentes das do Totti, gostaria que você desse um panorama de como encaixar o Totti depois de um longo tempo parado, né? Onde que ele vai se encaixar nesse retorno? Bom, o Totti, se encaixar, é na posição dele, como lateral, só que ele se torna mais um ala, né? E eu dou repetição que sai de 3 mais com o Rodolfo, com o James, com o Matos, com os jogadores do meio. O Danilo dá essa opção de fazer sair de 3 com ele, mas eu também espero porque ele, em um meio do caminho, ele acha passe, coisa intermediária e também tem condição de chegar na linha de fundo em vários momentos da partida. Só que realmente são características diferentes. O Totti ficou um bom tempo fora, está numa recuperação progressiva. Essa semana foi a semana que ele realmente participou de tudo, não foi retirado de nada. As 2 anteriores foram bem gradativas para a gente realmente ter o jogador em condições de jogar.
Agora ele está em condições, amanhã a gente tem mais um treino, né? Quando fechar a semana, vamos pegar o feedback e aí vai buscar o seu espaço naturalmente, aí jogo a jogo. Passado o jogo de São Bernardo, nós vamos ter mais algumas finais e ele estará mais à disposição do que vai estar, do que esteve até agora. E vai disputar pelo mesmo espaço. Israel chegou aqui agora também, a gente está com 3 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, para se surgir um problema com um ter outro, né? E o Totti, naturalmente, vamos aguardar o desenvolvimento da semana, Danilo está ritmado. A outra semana, Totti já vai estar mais ritmado e a gente vai tomando as decisões a cada partida. Bom dia, Luizinho, Flávio Pará, Rádio CM Esporte. E esse São Bernardo, né, que não vai ser o mesmo que jogou, né, aquele jogo no Augusto Bauer. Deve ser um outro São Bernardo. O que você tem projetado para esse jogo agora, importantíssimo para a equipe do Quadricolor? O São Bernardo aqui, ele jogou, provavelmente eram umas 4 mudanças, né? Aqui ele jogou com o Helder, o Salustiano e jogou o Itambé. No lugar do Itambé, na última partida, jogou o Bruno, deverá jogar. Né, os laterais, jogou o Jefferson aqui, jogou o Arthur Henrique, são os laterais que vêm jogando durante toda a competição, também provavelmente deverá jogar. Os 2 volantes que se firmaram, né, após a nossa partida, o Rodrigo e o Lino, né, que é o Robinson. Jogou aqui o Lordelo, né, o Lino está numa sequência forte também. O Bruno Santos perdeu uma sequência, que jogou aqui, o João Carlos nos últimos 4, 5 jogos fez gol em cada partida. Né. O Matheus Oliveira segue jogando, que jogou aqui, e entrou o Lucas Tocantins no lugar do Bruno Michel. Então, assim, poderá ter umas 4 mudanças do último time que jogou aqui, mas, Flávio, com relação à forma de jogar é a mesma, né? Eles vêm mantendo o padrão com e sem a bola, é um time que tem uma forma bem definida de jogar. Quanto a isso, eu acredito que não vai mudar e cabe a gente se impor a qualidade deles, que é um time extremamente forte. Eu nunca duvidei da capacidade do São Bernardo. Ele oscilou num período que eles também perderam muitos jogadores importantes do Campeonato Paulista, e não é tão simples assim, mas com a competência do Zanardi, eles voltaram para a briga muito forte, um time extremamente competitivo. Aquela sequência de empates deles ali, eles poderiam ter vencido naturalmente 90% daqueles jogos, pelo ritmo que eles imprimiram, pela quantidade de chances que eles criaram. Então, assim, vai ser jogo de 2 grandes equipes da competição, assim como o Operário e São José. Quem vai estar do lado de fora vai ver um jogo extremamente intenso, como foi o outro jogo aqui. O primeiro tempo foi de uma intensidade absurda. No segundo tempo, eu acho que a gente conseguiu se impor um pouco mais, mas vai ser um jogo bom de se jogar, de muita inteligência de jogo, tanto os jogadores como do lado de fora. A gente vai precisar estar atento ali para estar ajudando o jogador. Luizinho, a gente sabe que são profissionais, mas que acima de profissionais são seres humanos. Um passo importantíssimo foi dado no jogo contra o São José, que era tido como bicho-papão, conseguiu ganhar lá dentro do Pastareia. Como é que está para conseguir trabalhar a cabeça dos jogadores para esse próximo passo, que em sendo um passo, e a gente espera, positivo, uma vitória cada vez chega mais próximo a essa meta que é de subir para a Série B? Como é que é segurar o ânimo dos jogadores, apesar de serem profissionais? A primeira semana nós mobilizamos muito para esse primeiro jogo, deu certo, né? Muito difícil ganhar lá do São José. O São José só tinha perdido um jogo para o Grêmio nessa temporada, o ano passado por vitória com o gol do Trez, não tinha perdido nenhum jogo na Série C. Então, assim, a gente venceu um jogo extremamente complicado. Desde que eu cheguei no Brusque, foi o jogo que mais me desgastou com relação a estudo, entender, mudar muito a nossa forma de jogar. Né? Nós mudamos muito, fizemos uma série de adaptações, e aí os jogadores tiveram que se reconectar com outra ideia, com a estratégia do jogo, e foi cumprido à risca o que nós projetamos lá. Pra vocês terem uma ideia, o último treino lá dentro do campo do São José, eu arrisquei, porque o jogo é de imposição, nós treinamos aquele 5-4-1 que nós terminamos. Eu fiz um 2 toques, que deu a entender que era um trabalho que não fosse tão voltado para a estratégia de jogo, mas eu posicionei exatamente como terminou, né? Um time posicionado e o outro sem a bola no 5-4-1 e com a bola 3-2-5 com os zagueiros, né? Fiz Janso, Wallace, Alemão, aí Ayrton, Danilo, que aí também tem a bola parada muito boa, se Alex desgastasse um pouco, ia aumentar também a linha de 5 para a gente ficar mais consistente. Rodolfo e Balotelli, 2 jogadores pesados no meio do campo, né? Fortes, Everton, pela adaptação que ele tem no campo, eu também tinha pensado nisso, de repente ele se adaptar a fazer o jogo todo, Dentinho e Olávio. E com a bola 1-3-2-5 e também para ter uma bola parada muito forte. Eles compraram a risca. Para esse jogo, a gente pode reconectar as nossas ideias para voltar a jogar a nossa maneira e se mobilizar, porque assim, Claudio, a ansiedade vai gerar em todos os jogos. Agora, se nós vencermos esse jogo em casa, a gente vai andar bem, né? Porque a gente termina em casa e você iniciar com 6 pontos seria um sonho. Haja visto que 9 pontos tem dado acesso, né? Mas obviamente que não garante. Então, cara, nós temos uma grande oportunidade dentro de casa. O adversário é difícil, ele joga igual dentro e fora, mas dentro da sua casa tem sim algumas vantagens. A gente não pode negar isso. Vantagens de ambientação, né, de adaptação, climática, seja como for. Claro que isso não ganha um jogo, mas você está dentro da sua casa, você sabe onde é que está o buraco do gramado, né?
Então a gente espera que eles possam entrar para mais uma final, assim nós definimos cada jogo literalmente como uma final e cada vitória que a gente conquista a gente se aproxima do objetivo. Acompanhando o jogo do Operário contra a equipe de São Bernardo, observei que o São Bernardo teve grandes chances, podia ter feito para cá bem mais elástico do que no final, né? Só que o São Bernardo ele dá muito espaço no meio campo, às vezes na recomposição no contra-ataque. Tu estás analisando alguma opção assim um pouco mais, onde o Brusque pode aproveitar esse espaço cedido pela equipe de São Bernardo? Muito bom. Porque eles fazem uma pressão muito forte, né? Se você conseguir furar a pressão, aí você vai ter a vantagem, né? A pressão deles é muito forte. Aqui eles eram uma pressão forte na gente, né? No 5-2-3 deles, os 3 atacantes. No primeiro tempo a gente teve um pouco mais de dificuldade, mas no segundo a gente já teve já tiramos mais vantagem de algumas coisas que tu falaste. Estamos estudando demais. A gente está estudando a semana toda. Né? Jogadores, todos os dias eles recebem algumas informações e a gente tem a concentração ainda, né? Então, assim, a gente estuda todos os gols feitos, todos os gols sofridos, aí cada momento faz o jogo. Para não ficar cansativo para os jogadores, chega videozinhos para eles no WhatsApp de 3, 4 minutos e cada momento faz o jogo. Ainda vamos analisar na concentração e tem a pré-eleção. Então, assim, tudo que tu falaste aí, como eles também, né? Eles apresentam já fazendo a nossa análise. E a gente tá todos os dias, assim, dissecando. A gente sabe como ele joga, só que o jogo é de imposição, é de vencer duelo ofensivo, defensivo. A bola parada vai estar marcada agora, tem que chegar antes no cabeceio, né? Tem que não deixar o João Carlos antecipar. Né? Vai estar tudo muito estudado, como eles também vão estudar. A gente arrisca, como estudaram. O primeiro tempo aqui foi de estratégia total, os dois times se anulando. Queira Deus que esse tipo de jogo, além dessas brechas que se dá, é aproveitar a única chance que tem, é aproveitar a oportunidade que tem, é vencer duelo individual. Porque assim, os dois times sabem o que os dois times vão fazer, não tenha dúvida. É a pressão nossa funcionar mais que a pressão deles, é o nosso drible sobrepor o adversário, se transgressou, passar do cara, e a nossa defesa não sofrer um contra um, matar a jogada rápida, porque eles têm um contra-ataque muito forte, muito vertical, os laterais são muito leves, os pontas são muito rápidos, tem um centroavante dentro da área o tempo todo. Nós esmiuçamos hoje mesmo, eles receberam todos os gols feitos e sofridos do São Bernardo, e antes do treino nós detalhamos cada um deles, de que forma eles fazem mais gols, de que forma eles sofrem mais gols. Isso eles vão fazer também com a gente, não tem problema nenhum falar, e o jogo vai ser de imposição. Vai ser um verdadeiro embate. Luizinho, você preparou o Brusque para o jogo contra o São José naquela única forma de jogar, né, que saiu do padrão que você falou, teve que se adaptar àquela questão do gramado, e o resultado foi muito bom, e a adaptação dos jogadores também. Gostaria de saber se essa forma de jogar pode ser repetida em outros contextos ou se era só para aquela questão do gramado sintético, por exemplo, um Augusto Bauer num dia de gramado mais desgastado, chuva, se você consegue agora trabalhar melhor nessas adversidades. Sim, com certeza. Por exemplo, desse jogo nós só analisamos desse jogo a nossa compactação no 5-4-1 para servir de um ótimo exemplo para a sequência, por exemplo, né? Nós jogamos uma boa parte do tempo com 3 zagueiros, né? A gente alargou a linha de 5, né? Uma segunda linha agressiva também para a gente não baixar tanto, né? Com 9 de referência. Com certeza. E assim, João, esse 3-4-3 que eu falei, nós já nos posicionamos assim de alguma maneira, mas não era para pedir para alongar toda hora, era para tentar construir no chão, né? Lá a gente manteve um posicionamento que nós já fizemos e faz variações no jogo. O problema foi todo lateral na área, né? Tiro de meta alongado, de onde tinha uma falta no campo da intermediária na área. Aqui não, aqui a gente segue o jogo, né? O tiro de meta a gente tenta sair jogando, a gente não bate falta na área da intermediária, por exemplo, lá quando tinha todo o lateral na área. Então o jogo foi picotado, né? Pedia muito para o Wallace, para o Danilo, a gente não arriscar muito jogo por dentro, não ficar rodando muita bola, que pedia controle, alongar, achar mais Alex, achar mais Tavares, alongar nas costas, buscar o Olavo para raspar para Tavares e para Everton. Então, assim, esse direcionamento da forma de jogar. Mas o posicionamento a gente já fez diversas vezes assim também. E aí o segundo tempo no 5-4-1, que nós já fizemos em alguns momentos, mas esse eu estava louco para fazer logo. Né? Porque eles têm muitos gols pelos lados, a gente tinha que estar com a área muito preenchida, eles entravam com 2 zagueiros no lateral e um 9 alto. Teve muita adaptação, mas serve, por exemplo, para esse jogo. Eles podem estar com João e Bruno Santos na partida. E ainda tem 3 zagueiros gigantes. Também fazem lateral na área. E uma bola parada muito forte. Então, o que nós fizemos lá, a depender, pode servir para aqui também, para o jogo de São Bernardo. Luizinho, pode soar um pouco como um fato de brincadeira, mas do jeito que você conduz a equipe dentro de campo hoje, no treinamento, é muito parecido comigo. Posso falar, porque os jogadores eles assimilam aquilo que você coloca no treinamento, porque tu tá dentro do gramado fazendo e mostrando como é que tu quer.
né? O tempo todo gesticulando, o tempo todo participando daquilo ali. Eu também já fiz dessa forma e acho uma metodologia bem mais simples para o jogador entender. Algum jogador ainda não conseguiu entender essa metodologia ou você, nesse momento, eles têm assimilado bem, têm compreendido aquilo que tu tens passado? A metodologia ela está enraizada. Tem alguns jogadores novos chegando. Eu procuro assim, o meu grande objetivo é fazer ser entendido o mais rápido possível, né? E para isso eu tento buscar métodos práticos, né? Tem uns que preferem ser mais teóricos, eu também já fui muito teórico, mas aí com o passar do tempo, o meu grande desafio é que de maneira prática eles possam pegar rápido e o treino não perca dinâmica, né? Eu tenho tentado fazer assim, esse grupo assimilou muito bem. Hoje a nossa metodologia ela é bem definida, eles são muito bem adaptados, eles sabem que a semana ela vai sendo gradativa, eles não fazem perguntas durante o treino, que sabe que a gente vai chegar lá até, por exemplo, professor, isso aqui, e se eles estiverem assim, porque sabe que a semana ela vai ser concluída, a gente vai trabalhar a organização defensiva, as transições, a organização ofensiva, as transições e bolas paradas, e a gente vai passar tudo isso para o adversário até momentos antes dele entrar dentro de campo. Então, o treino objetivo é de maneira prática. Agora, obviamente, tem algumas situações que a gente se adapta ao adversário, aí isso requer mais, às vezes, explicação, às vezes eu travo mais um pouquinho do treino. A semana do São José foi uma semana mais travada, que algumas coisas fugiram da nossa rotina. Hoje teve um gatilho no treino, que a gente já fez isso algumas vezes com determinados adversários, e eles, como já tinham feito, foi no automático. Mas às vezes não, às vezes também um ou outro dá uma travadinha, mas com relação ao método, a dinâmica, saber o que vai fazer, a gente tem micros completos aqui. E se o jogo é sábado ou domingo, a gente tem um padrão. Os jogadores, quando iniciam a semana, eles já sabem como vai terminar. Claro que os trabalhos não são os mesmos, mas a dinâmica, os exercícios são da mesma natureza. Então, é automático. Ele já sabe como o treino vai se dar. Até o desgaste é menor para a nossa programação. O meu grande objetivo é criar rotina, né? E aí tem a estratégia do jogo. O treino de hoje foi totalmente voltado para a estratégia. De amanhã vai ser de estratégias. Os 2 primeiros dias de representação de ontem já tem coisas que já sabem o que vão fazer, muda só as dinâmicas do exercício. E aí é muito bom para o treinador, eu fico muito feliz por isso. A gente se realiza quando a gente consegue definir um padrão e ter resultado, né? Quando não tem resultado, talvez eu estivesse fazendo muito mais. Fiz alguns ajustes, chegou um momento que eu achei que a gente tinha dado uma estagnada, e aí a gente fez um reajuste na nossa metodologia, a gente mudou a nossa no meio do caminho, a gente deu uma reajustada nos nossos métodos. Alguns trabalhos que eu fazia do meio para trás, Cláudio, não tenho mais repetido, tenham sido mais objetivos, tem sido mais 10-10, 10-0, o próprio jogo, entendeu? Treinar o jogar de fato, que a gente já fatiou muito antes, a gente já foi mais didático, já treinou mais tática setorial, linha de 4. Esse tipo de trabalho a gente está corrigindo dentro do próprio jogo. É o momento de repetir. Hoje a gente só repete. O Gemerson, ele é o cérebro do time do Brusque, dentro de campo. O jogo contra o São Bernardo, na opinião de todo mundo, acredito que é na opinião do próprio Gemerson, tanto é que ele saiu levantando a mão, reconhecendo que fez uma partida ruim. Você acredita que o Gemerson, tendo numa noite boa, sábado, ele pode ser o termômetro da equipe do Brusque dentro de campo? Duas coisas naquele dia dificultaram para Só para encerrar. O professor chamar a torcida para o jogo diante de São Bernardo no jogo de sábado à noite? Duas coisas naquele dia do Gêmeos. Eles estudaram muito a gente. Ele, assim, tu falaste, né, que Gêmeos tem uma responsabilidade muito grande de estar próximo da bola, de ser um imã, né, para que esteja próximo da bola o tempo todo, porque ele tem essa capacidade e o melhor dele é criação, é qualidade de passe, é fazer a construção da nossa equipe. Cada um tem uma característica. Eles eram uma marcação muito forte no Gêmeos também. Eles não marcam individual, mas no setor ele tinha uma pressão muito forte, né, naquelas flutuações ali. Mas nós fizemos algumas variações naquele dia, que depois ele começou a render, e o James ele estava muito ligado, mas tem dia que você perde duelos, né? Os caras, o Rodrigo é muito forte, o Ramos é muito forte, o Lordelo é muito forte, e no jogo de embate físico, realmente ele teve dificuldade. Mas nós estamos nos preparando para que a gente possa encontrar mais espaço para que ele possa se sobressair também. O James foi muito marcado naquele jogo, muito marcado. Vamos torcer para que nesse jogo a marcação não tenha o mesmo efeito que teve na última, né? Ele sabe, está esperto. Por exemplo, o Rodrigo é um jogador muito pesado no sentido de ser muito forte nas divididas, né? O Rodrigo é um jogador que tem quase 2 metros a mais do que o Gemerson, né? Então ele tem que se ajustar para que ele possa jogar naquele setor. E quando ele caía, flutuava ali na zona dele, ele vinha muito forte, muita falta, atropelava demais. O Gemerson tem que entender o perfil do jogo para de repente conduzir menos a bola. Mas é bem isso. E com relação à torcida, Brusque é uma cidade espetacular, uma cidade simpática, uma região próspera. Eu sei que a turma está ansiosa com relação a essa questão do Brusque, é um pessoal, né, que tem uma cultura aguçada, né, um nível muito bom, precisa de um estádio de mais qualidade, né? Nós sabemos disso, mas um acesso, um clube numa divisão maior, vai elevar o nível do futebol local e naturalmente as coisas vão acontecer. Se o Brusque não tivesse sido rebaixado, tivesse um terceiro ano na Série B, talvez esse ano já tenha tido mais evolução aqui.
né? Então, tenho certeza, o Brusque na Série B, continuando, virando um clube de Série B, a coisa vai acontecendo. Eu estive em Chapecó em 2002 como atleta. O Índio Condá, naquela época, 10 anos depois, não tem nem lembrança mais. Não tem mais nada lá que faça lembrar como era o Índio Condá, né? Eu fui lá agora, não recordava mais de nada. Nada, nada, nada. Então, o Brusque precisa estar na Série B para forçar as coisas a evoluírem aqui. E para isso, a gente precisa ter torcida. O Augusto Bauer lotadinho é um inferninho para o adversário, cara. É muito em cima, é muito apertado, é muito, porra, fica muito raiz, todo mundo ali na. Tem que estar todo mundo atrás do gol, todo mundo atrás do outro, todo mundo na lateral, nem que seja para nos cobrarmos, para me deixar ligado quem quer que esteja, mas é muito. Fica, porra, na final do Campeonato Catarinense, se tivesse todos os jogos assim nessa agora, ia ajudar demais a gente. Cara, ia ajudar demais a gente. Se puder, eu até falei para a diretoria, não sei se depois da metade pode abrir o portão, pedir, já fizeram algumas promoções aí. É uma ansiedade que eu tenho. Queria que tivesse o alambrado lotado ali no dia do jogo. Luizinho, hoje vocês tiveram uma conversa com todo o staff, né, com toda a diretoria do Brusque aqui, na presença do presidente Danilo Resini. Queria que você falasse um pouco do que foi conversado, se pode passar para a imprensa, né, e a importância da diretoria também estar do lado de vocês. Sim. É óbvio, esse é um momento para estar todo mundo junto. Nós jogamos o primeiro jogo fora, lá teve presente a diretoria também, esteve junto conosco. Jogo importantíssimo, 2 jogos dentro de casa, né? A diretoria pediu a palavra hoje para tá junto, né? Para tá presente aqui no nosso dia a dia, faz parte. O nosso clube, a diretoria se concentra em um lugar, o CT em outro, a gente treina em lugares diferentes, às vezes a gente não consegue estar junto sempre. Então foi um pedido para vir até aqui, para estar conversando conosco. A gente tem poucos momentos desses devido à nossa dinâmica, né? Tem mais nas concentrações e poderia ter vindo no início da semana, deixou para vir hoje justamente para estar mostrando que está próximo e juntos a gente vai conseguir esse tão sonhado objetivo.